Há tanta notícia desencontrada sobre a Amazônia e tantos interesses em fazer com que o mundo acredite que o Brasil não é capaz de cuidar da floresta, que a gente fica em dúvida sobre a situação real da floresta amazônica agora, no ano de 2020. Qual é a situação das ONGs, se há falta de fiscalização, a extensão das queimadas, se são queimadas ilegais ou autorizadas, por que algumas são autorizadas, se há mineração, qual é a situação dos índios que moram na floresta e até dos povos ribeirinhos. Acompanhe a conversa que eu tive com o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, em que nós conversamos sobre tudo isso e um pouquinho mais. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo. Eu estava comentando aqui na abertura da live que teríamos o ministro do Meio Ambiente que tem muita coisa para conversar e já lancei o primeiro assunto, que é a questão da estiagem no Brasil, as queimadas aqui no Paraná, onde fica a Gazeta do Povo, a gente está sofrendo bastante esse ano. Os invernos aqui são secos, mas e esse ano está extremamente seco. A gente teve, inclusive, um acidente muito feio na última madrugada, infelizmente, com 8 mortes. 23 veículos envolvidos por conta de neblina e queimada na beira da estrada. Então, é um agravante ainda no meio de uma pandemia. Como é que está a situação de Brasil? Porque eu imagino, a gente ouve falar muito de Pantanal, de Amazônia, mas eu imagino que isso esteja espalhado pelo país, né? Exato. Não, esse é um ano... bom, primeiro, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Esse é um ano que se repete, né? O que a gente viu em anos anteriores. Só que você tem várias formas de medir as queimadas. Você pode medir pela extensão, né, das áreas ou pela quantidade de focos, chamado focos de queimada. Este ano, o foco de queimada... desculpa que eu estou arrumando aqui, que estava pronto para ficar na horizontal. Não sei se na vertical... Pode ajeitar, não tem problema. Vamos ver se na vertical vai ficar. É que o Instagram é só na vertical mesmo, não tem jeito. Temos que ficar com o celular assim. Vai ficar aqui. É que não tem o suporte aqui. Aqui no governo do presidente Bolsonaro, a gente trabalha com orçamento reduzido, né? Então, não tem. Mas acho que o contribuinte prefere assim. Não tem problema que a imagem fique um pouco fora do enquadramento. Respeito ao contribuinte. Mas a questão é realmente essa. Quer dizer, nós esse ano estamos tendo mais focos, mas todo ano, essa época do ano, nós temos problemas em todo o território nacional. Você citou o Paraná, mas o Pantanal está tendo um aumento. O Mato Grosso, ontem, nós fizemos hoje de manhã, na verdade, fizemos uma reunião com a bancada do Mato Grosso, no qual foram disponibilizados mais 5 aviões no combate às queimadas ali na região do Pantanal. Na Amazônia, a mesma coisa. As Forças Armadas estão lá, a Força Aérea está ajudando também no Mato Grosso do Sul. Tivemos um incêndio lá em Itatiaia, lá em São Paulo, na Serra da Mantiqueira, que a Força Aérea mandou o avião C-130, além dos helicópteros, enfim. É um período de seca no Brasil todo. Os focos de incêndio vão se ampliando. Infelizmente, ainda tem essa mentalidade de pôr fogo, né? Por diversas razões, até para limpar pasto e tudo. E teve esse caso na semana passada, na Serra dos Órgãos, lá no Rio de Janeiro, em que o sujeito, para ganhar o seguro do automóvel, ele colocou fogo no seu próprio carro, dentro do parque. E aí pegou fogo no parque. Se alastrou, pegou fogo no parque. E aí o que acontece numa situação dessas, ministro? Porque aí, assim, todo o resto do contribuinte fica imaginando, o Brasil inteiro vai ter que pagar, enfim, pagar financeiramente e pagar também pelos anos ali para recompor a floresta. Que punição vai para um indivíduo desses quando fica evidente que foi um incêndio criminoso? Bom, ele além de multado, né, claro que não no valor do prejuízo que ele trouxe, há um parâmetro bem mais reduzido, se não me engano foram R$20 mil de multa, ele vai responder processo crime. Então, tem uma responsabilização criminal. Mas o dano ambiental está feito. O crime ambiental. Mas o dano ambiental está feito. Quer dizer, infelizmente, ainda que nesse caso especificamente tenha se conseguido identificar o responsável, em muitos casos você não consegue identificar.
mas ainda assim o prejuízo ambiental está posto, né? Queimou bastante ali. E essa, como a gente já falou, uma época seca, uma região que tem venta muito, né? Que ajuda a propagar o fogo. Uhum. Então é uma situação mais delicada, realmente. E na Amazônia especificamente, ministro, que eu acho que é a preocupação da imensa maioria dos brasileiros, especialmente porque a gente ouve falar tanto de incêndio na Amazônia e quando a gente está distante, não dá para imaginar se é realmente a floresta, se é pré-Amazônia, se são áreas em que é permitido, né, que se queime determinado pedaço do terreno, enfim. Como é que está a situação da floresta nesse ano de tanta estiagem? Ou a Amazônia, por ser úmida, o coração da floresta está preservado? A parte mais úmida, né, a parte central da floresta, eu estou tentando pôr uma luz aqui para não ficar com o rosto escuro. A parte mais úmida da floresta, ela não pega fogo. Onde pega fogo é na parte que já foi desmatada. E aí nós temos aí dois componentes. Ou é um desmatamento mais antigo, que aí há, vamos dizer, o uso da terra para agricultura, para pastagem, etc. Ou um desmatamento mais recente. Porque como é que é a dinâmica lá? O pessoal desmata, corta, primeiro tira madeira de maior valor agregado e vende. Depois, Isso não é no coração da floresta, né, ministro? Desculpe te cortar, mas é naquela área daqueles estados do entorno. É a chamada. O Amazônia, é importante lembrar o seguinte: a Amazônia tem duas Amazônias, no mínimo duas Amazônias, que a gente poderia usar, dois conceitos. Um conceito é o bioma Amazônia, que é mais restrito, são cerca de 4 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, que é a parte de floresta mesmo, aquela imagem que a gente conhece de Amazônia, úmida, grandes árvores, uma parte mais densa. E depois, naquele entorno embaixo, que aí pega ali Rondônia, o Mato Grosso, o sudoeste do Pará, já é o chamado Cerrado Amazônico, que é uma transição do bioma Amazônia para o bioma Cerrado. Essa área, nessa região, onde pega mais fogo, porque realmente é o local onde tem a floresta seca, é onde a floresta foi cortada para dar espaço, muitas vezes, a atividades agropastoris, né? E também tem o fenômeno sazonal, que pega fogo mesmo em áreas onde é cerrado, onde o cerrado não foi suprimido, ele também pega fogo. Então, você tem de tudo ali, uma mistura. Áreas que já são agricultura há mais tempo, áreas que foram desmatadas mais recentemente e áreas que são cerrado ainda, mas que já pegam fogo em caráter sazonal. Então, essa dinâmica das queimadas, nós temos que conviver com elas sempre, porque sempre existiu, mas tem que evitar as queimadas decorrentes do crime ambiental, que é o pessoal que cortou, empilha a madeira que não foi vendida, a madeira que não tem valor comercial, ela não foi vendida, eles empilham a madeira e colocam fogo. Então, mistura. Você tem que ter muito cuidado nessa hora para não rotular também todas essas queimadas, que muitas delas são acidentais ou são sazonais, para não rotular todas elas como sendo focos propositais. E tem também a queimada que é feita por tradição. Por exemplo, os povos indígenas queimam, porque eles têm uma produção agrícola de baixa tecnologia. Então, para limpar o local onde eles vão plantar, chamar o novo roçado, né? Eles põem fogo na área. Depois que exauriu, limpa novamente, põe fogo na outra área. Então, faz parte da cultura também desses locais. Então, você tem uma somatória de origens. Agora, ministro, a gente sabe que tem uma briga política, que tem interesses internacionais em denegrir a imagem do Brasil, que o Brasil não seria capaz de preservar a floresta, e a gente sabe que plantam esse discurso lá fora com outros interesses, com interesses comerciais, inclusive ali. Tem a questão do crédito do carbono, tudo, mas é fato que a gente está realmente vivendo uma fase como nunca antes na história, ou nunca antes nos últimos não sei quantos anos. A Amazônia está efetivamente em risco? Qual é a posição que a gente tem nesse momento? Olha, o desmatamento chegou a ser, em 2004, 2005, 3 vezes mais do que foi em 2019. Então, quando dizem que é o recorde de desmatamento, não é recorde de desmatamento. 2004, 2005 foi 3 vezes mais do que foi em 2019. Então, primeiro ponto. Segundo, a floresta amazônica, ela está 84% dela preservada no seu estado primário, ou seja, a vegetação exatamente como era 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram no Brasil. Portanto, 84%
94% de preservação da floresta não pode ser entendido como uma floresta devastada. Agora, nós temos uma preocupação grande com o avanço do desmatamento ilegal, que aí essa diferenciação também é importante. O que é desmatamento de acordo com a lei, que é a supressão de vegetação que o Código Florestal permite, né? Lembrando que o nosso Código Florestal é a norma ambiental mais severa do mundo, não tem nenhum país que tenha uma norma parecida sequer com o nosso Código Florestal, e ele determina... Até porque os outros países não têm floresta como nós temos, né, ministro? Não, alguns até tinham, mas as destruíram, né? Então, a verdade é que várias regiões do planeta, inclusive a Europa, não mantiveram as suas florestas. Nós, sim, mantivemos as nossas. Então, nós temos o que preservar por mérito brasileiro, não é de mais ninguém. Muito bem. O que nós temos ali de importante? Primeiro, a diferenciação do que é desmatamento ilegal daquele que é feito segundo a lei, segundo o Código Florestal. 80% do bioma Amazônia tem que ser reserva legal, 35% do cerrado reserva legal e 20% nos demais biomas. Então, essa norma nenhum outro país tem. E aquele percentual que a norma permite, ele não é ilegal. Ele precisa de licença, precisa ter reportado ao órgão estadual, mas dentro do limite da lei, ele não é ilegal. Se você disser que a propriedade não pode ser tocada, aí é um desrespeito completo ao direito de propriedade. Então, nós precisamos que o proprietário, daí a importância de haver regularização fundiária, para você saber quem é o responsável por aquela área, quem é o nome CPF que responde por ela. Se você não tiver isso... E o governo federal não tem esse controle total, né? Por isso, aquela medida provisória que o presidente Bolsonaro tentou aprovar, que acabou caducando ali no Congresso, da regularização fundiária. E hoje tem... Exatamente. Hoje, a de lei, o 2633, estabelecer parâmetros de regularização. Se você não fizer a regularização fundiária, e isso foi um assunto que foi jogado para debaixo do tapete por administrações anteriores. Aliás, eu digo que foi a política do avestruz amazônico, né? O pessoal põe a cabeça para dentro do buraco e faz de conta que determinados problemas não existem, só porque enfiou a cabeça no buraco. Então, faz de conta que não precisa fazer regularização fundiária, ou que a regularização fundiária não é algo que trará segurança jurídica e previsibilidade, e aí rotula a segurança jurídica e a previsibilidade de MP da grilagem, quer dizer, não ajuda a resolver o problema. No passado, não tiveram coragem de discutir esse assunto, não tiveram competência de avançar nesse problema, e isso foi criando uma espécie de panela de pressão da ausência de titulação de propriedade. E a gente sabe que propriedade sem título, ela não é propriedade. Portanto, haverá sempre desrespeito, desobediência às normas. Segundo assunto que jogaram para debaixo do tapete nessa postura aí do avestruz amazônico, que foi fazer de conta que era possível ignorar a pressão sobre o tema de mineração na Amazônia. Quer dizer, a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, né? Ouro, diamante, nióbio, cassiterita, manganês, ferro, e as pessoas se comportando como se pudesse fingir que não haveria ou não há mineração na Amazônia. Ora, quando o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República, em 1º de janeiro de 2019, no momento, um levantamento dos órgãos... Está travando um pouquinho o sinal aqui, ministro. Voltou. Voltou? Então, havia um levantamento oficial demonstrando que na virada do aqui, ano... Não estou vendo muito, a sua imagem congelou, vamos ter que retomar esse assunto. Agora voltou, vamos lá. Estava falando da mineração na Amazônia. É isso. Na virada de 2019 para 2020, o Brasil já tinha, antes do Bolsonaro ser presidente, portanto, 870 pontos de mineração ilegal na Amazônia conhecidos, fora os desconhecidos. Então, dizer que a mineração com o Bolsonaro foi liberada é uma bobagem. A mineração já estava lá. Eles já estavam minerando ouro, diamante e outras coisas, cassiterita, manganês, etc. Mas nesse momento há algum combate a essa mineração? O atual governo conseguiu fiscalizar, estabelecer alguma política de fiscalização ali? Nós estamos fiscalizando. Ela acontece dentro de terra indígena, dentro de unidade de conservação e também em áreas supostamente privadas. Acontece que é um território gigantesco a Amazônia. Nós estamos falando de uma região
que é metade dos Estados Unidos. São 16 países da Europa junto. Quer dizer, não é uma questão de fiscalizar um bairro, um quarteirão. É uma infinidade de área, né? E com milhões de brasileiros vivendo lá. Esse é o Mas grande essa dilema. exploração mineral, ministro, essa exploração de mineração na Amazônia é no interior mesmo da floresta ou é em áreas mais periféricas, onde é mais fácil, de alguma forma, chegar a uma equipe de fiscalização? Ela está espalhada na Amazônia toda, porque cada região tem um minério, um produto mineral diferente, né? Ela está espalhada em toda a Amazônia. Tem no meio do Pará, tem no Amazonas, tem em Rondônia, tem no Mato Grosso, tem em Roraima. E o Tem governo vários. sabe ao menos como essas pessoas chegam nesses pontos da floresta para extrair minerais de lá? Então, teoricamente sabe. Agora, o problema é que são milhares, para não dizer milhões de pessoas, né? Quando você fez de conta que não havia essa pressão minerária na Amazônia e não deu, portanto, uma solução ao problema, né? A teoria do avestruz que eu tenho dito. Você fingir que o problema não existe não faz com que o problema desapareça. E o que aconteceu nas administrações passadas é que fingiu que esse problema não estava lá, que não precisava ter um regramento, um licenciamento, uma norma adequada a esse tipo de coisa. Se nós tivéssemos tido uma política pública de reconhecer que existe esse grande potencial minerário e, portanto, fazer o zoneamento econômico ecológico da Amazônia, que não se fez. O que é o zoneamento econômico ecológico? É uma espécie de plano diretor para a floresta, para você dizer, aqui tem ouro, aqui tem diamante, aqui tem cassiterita, aqui tem condições de você construir uma hidrovia, aqui tem uma expansão urbana, aqui é uma área de extremo cuidado ambiental, portanto, nada pode ser feito. Quer dizer, você ter o zoneamento econômico ecológico da Amazônia, uma espécie de plano diretor, né? As cidades têm plano diretor. Aliás, Curitiba, por exemplo, é uma das cidades mais bem planejadas, por isso que não tem tanto problema de urbanização. Você tem que fazer isso na Amazônia também, para identificar quais são as potencialidades, as necessidades, as oportunidades e os riscos, né? Então, fazer o zoneamento econômico ecológico teria permitido que a gente avançasse. Por exemplo, vou citar aqui uma ideia que surgiu ano passado, em você ter, por exemplo, 3 ou 4 ou 5% de um determinado território indígena convertido numa área de mineração com licenciamento, ou seja, com regras restritivas. E aí o recurso que é oferido com aquela atividade, os royalties que são oferidos, você converte para a preservação daquela área. Aí a pessoa diz assim, não pode ter nada. Bom, ter nada é irrealista, porque é muito ouro, é muito diamante, é muita riqueza. Então as pessoas vão para cima dessas reservas. Se você não puser quem está fazendo essa exploração ilegal no momento são brasileiros ou estrangeiros? Porque fala-se muito de invasão estrangeira na Amazônia, né? Inclusive de biopirataria mesmo. Tem de tudo. Tem indígena fazendo nas suas próprias terras para demolir de uma vez essa história de que o homem branco foi lá e escravizou o índio e pôs ele para minerar. Mentira. Está cheio de índio que faz mineração nas suas próprias terras indígenas. Também tem estrangeiros, tanto isolados, como principalmente na região da fronteira, ali em Roraima com a Venezuela. Está cheio, porque ali graças ao colapso do regime comunista, socialista lá da Venezuela, é uma fronteira que não existe, ali passa qualquer um. Então as Forças Armadas brasileiras têm uma dificuldade muito grande de combater essas ilegalidades ali na região de Roraima. Tem espalhado pela Amazônia também. Tem brasileiros fazendo, é uma mistura. Por quê? Fruto desse caos que é a falta de um regramento, né? A falta de regras que coloquem parâmetros, bom senso, equilíbrio para fazer as coisas conforme a lei. É para isso que existe o licenciamento ambiental, para você estipular qual é a atividade que pode ser feita, em que condições, quais são as regras de precaução, qual é a compensação necessária. Agora, você dizer que nada pode ser feito diante de uma riqueza minerária tão grande é um convite à ilegalidade. Você está jogando as pessoas para a ilegalidade. Agora, ministro, isso está sendo conversado de sua parte mesmo, ou de algum outro ministério do governo? Agora já tem o vice-presidente também cuidando da Amazônia, né? Isso está sendo conversado com o Congresso, porque depois que o Congresso deixou caducar a MP da regularização fundiária, a gente fica olhando de longe, imaginando que não há nenhum interesse, que a ideia ali é deixar o negócio pegar fogo, entre aspas, para botar, enfim, o governo vai ter que se responsabilizar por tudo que há de irregular lá na Amazônia. Veja, não é uma boa política fazer de conta que coisas não existem, como eu já disse aqui.
Então, quando você joga para baixo do tapete a necessidade de uma regulação da mineração em terra indígena, você só está criando um problema ainda maior, porque as pessoas vão continuar minerando na ilegalidade, só que, porém, sem padrão, sem parâmetro nenhum. Você fazer de conta que não precisa haver regularização fundiária, só vai postergar e alargar o problema, porque quem não é dono da terra não cuida. Se você não sabe quem está ocupando, você não tem o CPF e o nome da pessoa para responsabilizar e para fazer valer o Código Florestal. Se você não faz o zoneamento econômico ecológico da Amazônia, você não tem um planejamento daquele território. E assim sucessivamente. Depois a gente vai entrar na agenda da bioeconomia, que é super importante. Mas nós fizemos o plano de combate ao ano, ele contempla 5 eixos. O primeiro, que é comando e controle, ou seja, fiscalização. O IBAMA e o ICMBio, com cerca de 50% de déficit do seu quadro de pessoal, déficit esse que o governo Bolsonaro herdou, portanto, mentirosa essa narrativa de que houve desmonte ambiental. Isso é balela. Nós recebemos os órgãos desmontados, nós é que recebemos, com 50% de déficit de pessoal, com baita de um furo no orçamento, com ausência de planejamento. E como é que está hoje a situação? Nós estamos tentando recompor tudo isso, né? Informatizando, planejando. Agora, nós herdamos um país quebrado, né? Com a roubalheira que foi nos governos de esquerda, com falta de planejamento, com aparelhamento dos cargos, com a ineficiência, com a falta de lógica que permeou e norteou as administrações do PT, sobretudo, mas não só. Nós, infelizmente, recebemos um Estado falido, desorganizado, aparelhado, quebrado, né? Essa é a realidade com a qual o governo Bolsonaro se deparou. E nós estamos tendo que arrumar isso, ainda por cima, com uma série de restrições orçamentárias, né, que não nos permitem tomar todas as decisões que nós queremos. Nós temos que escolher, temos que fazer a arte de bem governar, que é escolher prioridades. Mas, ministro, por isso que eu perguntei como é que está a conversa entre governo e Congresso, porque a gente sabe que muitas dessas iniciativas que o governo precisa ver realizadas dependem de votação de lei no Congresso, né? Sim, o Congresso tem um papel importante. Por exemplo, a lei de licenciamento ambiental, nova lei geral de licenciamento. Está lá no Congresso para ser discutida e votada, tá? Parece que já está bastante avançado. É um papel que cabe ao Congresso, porque a lei está lá. Né? A regularização fundiária é a mesma coisa. Outros assuntos, todos eles ligados. A questão da mineração também. Também a mineração, também o pagamento pelos serviços ambientais. O governo, nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos o programa Floresta Mais, por exemplo, o pagamento de serviço ambiental, que é remunerar quem faz as coisas direito, né? Quer dizer, você não tem só fiscalização, multa, comando, controle em quem faz coisa errada. Também premiar quem faz as coisas direito. Então, para isso. Porque aí esse pessoal vira fiscal também, né? Não, é um incentivo a fazer as coisas bem feitas. Porque, veja só, pega o exemplo da Amazônia. Isso se estende ao Brasil inteiro, nos diversos biomas. Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, tudo. Você pega a Amazônia, 80% de uma propriedade a pessoa não pode mexer, porque é reserva legal. Os outros 20% ela pode produzir mediante obedecendo às regras de licenciamento. Muito bem. Os 80% que você não pode mexer é só custo para um proprietário. É só despesa, só responsabilidade, porque se entra alguém lá e rouba a madeira, a culpa é do proprietário. Se entra alguém lá e vai minerar ilegalmente, a culpa é do proprietário. Então, o que acontece? Nós temos que remunerar essas pessoas por elas terem cuidado das suas reservas legais. É justo. E é justo que seja assim em todos os biomas do Brasil. É que nós estamos começando com a Amazônia, que é o assunto mais premente. Mas quando tivermos mais recursos, nós pusemos 500 milhões de reais para isso. Recursos que recebemos do GCF, que é o Green Climate Fund, que é um fundo estrangeiro. Nós colocamos esses 500 milhões de reais para começar um programa piloto de pagamento de serviço ambiental, que é remunerar as pessoas pelas boas práticas que têm. É justo. Já está funcionando, então, isso? Esse programa já está valendo. Então, esses são esses 5 pilares de Amazônia: comando e controle. Na ausência de forças de IBAMA e ICMBio, por causa desses problemas que eu já contei, o governo do presidente Bolsonaro colocou a GLO, né, o Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, para esse ano, novamente, as Forças Armadas atuarem na Amazônia. E é importante a gente lembrar o seguinte: sem as forças de polícia militar dos estados lá na Amazônia, a nossa capacidade de ação também fica muito reduzida. Então é importante que os estados assumam o seu papel, porque fora de área
de unidade de conservação e fora de terra indígena e fora de área de fronteira, a responsabilidade é do Estado. O Estado é que tem que dar o combate às ilegalidades. Então, nós temos ali uma situação de necessidade de convocação das Forças Armadas para isso. Depois, pagamento de serviços ambientais, depois, regularização fundiária, depois, zoneamento econômico ecológico e, por fim, a agenda da bioeconomia, né? Que é a história da floresta valer mais em pé do que devastada, que é um conceito lógico. Sim, eu queria entrar nesse mérito, a gente já está conversando aqui há 20 minutos, mas pode esticar um pouquinho mais? Sei que o senhor está no final da agenda aí, louco para descansar, mas a Amazônia dá pano para muita manga, né? Mas eu acho importante falar dessa questão do crédito do carbono, que é também uma parte da explicação da difamação do Brasil no exterior, né? Falam muito que o Brasil está desmatando quando eles próprios não cuidaram das próprias florestas, mas agora o mundo tem uma conta para pagar e o Brasil pode se beneficiar disso, né? Pois é importante lembrar o seguinte, os gases de efeito estufa, as emissões, o Brasil é responsável por menos de 3%. Então, se tem um país no mundo que não é vilão das emissões, é o Brasil. A Europa, os países ricos, né? Japão, a China, etc. China, Estados Unidos, né? Estados Unidos, enfim, eles são responsáveis por mais 70% das emissões. Então, não somos nós brasileiros. Para deixar isso, para a gente não entrar nesse negócio com peso na consciência. Não somos nós os responsáveis pelas grandes emissões no mundo. São os países industrializados que devastaram as suas florestas e que vêm queimando combustíveis fósseis, né, combustível de carvão, de petróleo, etc., há 200 anos. Eles é que emitiram os gases de efeito estufa no mundo. Primeira coisa. Segundo, quando houve a assinatura do Acordo de Paris, em 2015, qual era o entendimento que havia? Os países ricos reconheciam que foram eles os responsáveis por devastar suas florestas. São eles que emitem gases de efeito estufa, sobretudo aqueles decorrentes de queima de combustível fóssil, ou seja, de gasolina, de diesel e de carvão, né? Eles reconheceram isso. Então, eles têm lá a riqueza deles, que estão há 200 anos pós-revolução industrial queimando combustível fóssil adoidado, e agora querem que o mundo ajude todos a resolver o problema climático. Perfeitamente. O Brasil é o país que tem 84% da sua Amazônia, 66% da sua vegetação nativa de maneira geral preservada, 84% da sua matriz energética é limpa, que é fonte hidrelétrica, de solar, eólica ou biomassa. Então, nós não somos os vilões. Qual foi o entendimento no Acordo de Paris? Eles que destruíram, eles que emitem, eles que têm dinheiro, eles pagam. E nós, que temos as florestas, que temos a energia limpa, que temos isso, temos aquilo, receberemos, junto com outros países que estão na mesma situação que nós, receberemos por esses créditos que a gente deixa de emitir, que a gente tem um sistema verde, limpo, e eles compram, por outro lado, aquilo... Quer dizer, os países que já devastaram suas florestas pagariam para a gente preservar a nossa. Isso. A questão é a seguinte, eles não conseguem melhorar muito a sua eficiência, porque são países já consolidados, então aquilo que eles não conseguirem melhorar sozinhos, eles compensarão com créditos de carbono dos países em desenvolvimento, que são, no caso, o Brasil e outros. Então, eles pagam, a gente recebe. Eles queimam, a gente preserva. Mas há um encontro de contas. Esse encontro de contas prevê que, em 2020, portanto, este ano, começaria a fluir para nós, países em desenvolvimento, um montante de 100 bilhões de dólares por ano. Eles se comprometeram a pagar isso. Até agora, nada. Então... Que países, ministro, exatamente deveriam já estar pagando essa conta e estão fingindo que não devem? Não, todos. Todos os países ricos, a Europa inteira. Isso é um compromisso basicamente dos europeus. Aqueles países que andaram cantando de galo, que não iam mais mandar dinheiro para o Brasil, porque o Brasil não estava fazendo a tarefa de casa e tal, também estão devendo para nós. Sim, os países ricos que assinaram o Acordo de Paris conosco, o acordo era os ricos pagam e os em desenvolvimento fornecem crédito de carbono. Nós temos uma infinidade de crédito de carbono, por exemplo, de origem florestal na Amazônia, e que a gente não consegue vender, porque eles não regulamentam o Acordo de Paris, o mercado europeu é super fechado, protecionista, eles não abrem para comprar o crédito nosso, e, portanto, a gente tem o crédito e não pode vender.
Aliás, isso acontece desde 2005, na verdade, porque o protocolo de Quioto, que é anterior ao protocolo de Paris, o Brasil já tinha créditos lá de 450 milhões de toneladas de carbono, das quais conseguiu vender 150 e falta ainda 250, 300, que não consegue vender, porque a turma se fechou lá no mercado, né, E europeu. aí, ministro, como é que está essa conversa internacional? Não sei se o ministro Ernesto Araújo entra também nesse mutirão, digamos, tem que entrar, né? Mas como é que está essa conversa? Como é que caminha isso? Existe alguma chance de a gente vir a ser remunerado, digamos assim, para manter a floresta, como estava previsto no Acordo de Paris, ou vai ter que ser feita uma nova conferência internacional, um novo acordo, uma nova data para isso começar a ser pago? Olha, essa foi a nossa pressão em dezembro do ano passado, em Madrid, na COP25, na COP do Clima 25, lá em Madrid. O Brasil, Uhum. nós fomos numa delegação, organizamos com o ministro Ernesto, com todos os outros ministérios envolvidos, Agricultura, Minas e Energia, etc. Fomos com uma posição muito coesa no sentido de, olha, nós fizemos a nossa parte, temos etanol, temos energia limpa, temos isso, temos aquilo. O compromisso de vocês era regulamentar e pagar. Cadê o dinheiro? Porque para a gente poder fazer a manutenção, o cuidado com a Amazônia, cuidar dos 25 milhões de brasileiros que estão lá. Essa turma foi deixada para trás. A turma, o Uhum. pessoal se preocupou, outros ministros que me antecederam e tal, em ficar viajando o mundo, recebendo troféu e plaquinha de honra ao mérito, mas o que acontece é que os brasileiros lá da Amazônia ficaram para trás. A região mais rica do Brasil com o pior índice de desenvolvimento humano. Ou a Inclusive as gente... tribos indígenas, né, que tantos dizem se preocupar com elas, mas também foram abandonadas. Não, coitados, uma situação de miséria, falta de saneamento, falta de saúde. Quer dizer, de discurso essa turma é boa. Agora, trazer soluções para a região, né? Os brasileiros, repito aqui, os brasileiros da Amazônia foram deixados para trás. É uma vergonha para o Brasil, mano. Nós deixamos 25 milhões de brasileiros, irmãos nossos, para trás. Isso é inadmissível. O pessoal vive no entorno de Manaus. Eu fui lá com o EPA, que equivale a ministro de Meio Ambiente dos Estados Unidos. Nós fizemos uma ação um dia lá para fazer o recolhimento de lixo dentro da agenda de qualidade ambiental urbana, né, resíduos sólidos. E um dia nós Uhum. tiramos 1 tonelada de lixo nas praias de rio no entorno de Manaus. Aquelas palafitas, o pessoal vivendo na miséria, sem saneamento, sem lixo, sem nada, né? Então, não Isso é se pior do cuidou que das pessoas. isso é pior do que derrubar 20% de uma área de floresta onde é permitido derrubar, né? Não, exato. A questão é a seguinte: faz uma analogia com o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo. Quando a molecada, os jovens, adolescentes não têm alternativa de educação, oportunidade de lazer, de cultura, de viver bem, né, ter um ambiente saudável, aumenta muito as chances deles serem cooptados pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado. O que acontece na Sim. região da Amazônia? A mesma coisa, nós não levamos lá com aquela agenda da bioeconomia. Esses que me antecederam falam tanto da bioeconomia, não fizeram, não colocaram de pé. Não tem uma indústria grande de cosmético, uma indústria grande farmacêutica, uma indústria de transformação da biodiversidade lá na Amazônia para gerar emprego no volume que a região precisa. Se as pessoas estão E lá aí, voltando isoladas... à questão dos recursos, ministro, algumas chances, 2020 já estamos na metade, nesse ano de pandemia, acho que está tudo muito complicado de se exigir fora do que seja questão de saúde, né? Mas alguma chance de, ainda no governo Bolsonaro, ainda na sua gestão, vir dinheiro do exterior para, por exemplo, implantar uma indústria que abrigue esses jovens da Amazônia e começar a criar uma conscientização ali de preservação? Olha, a gente espera que, mais do que recursos, venham oportunidades. Então, a gente quer, nessa agenda da bioeconomia, por exemplo, que indústrias se instalem na Amazônia, mas não vai ter indústria pequena, média e grande de alimentação, ou de cosmético, ou de farmacêutico, se a mentalidade de quem toca essas regiões for uma mentalidade avessa ao setor privado. Nós temos que ser convidativos ao setor privado, tem que desburocratizar, atrair investimento, dizer que a empresa privada é bem-vinda, o emprego privado é bem-vindo. Não adianta se irrigar de dinheiro para um monte de projeto de ONG, academia, estudo disso, seminário daquilo. Isso por si só não gera emprego, como não gerou. Não é à E toa isso que as pessoas continua, da Amazônia... ministro? Como é que está a situação das ONGs lá? Não, tem boas, algumas fazem bons trabalhos, enfim. Agora tem outras que montaram um esquema de tomar dinheiro. Quer dizer, são histórias bem contadas que, no fundo, servem para pagar salário dos seus funcionários, dos seus dirigentes. Agora, nós não podemos, nós temos que atrair o setor privado. A agenda da bioeconomia ela tem um grande potencial.
que é você instalar indústrias e pequenos empreendedores e médios que gerem emprego para o cara, justamente a analogia que eu estava fazendo aqui com o tráfico de drogas ou o crime organizado nos grandes centros. Para quem não tem ocupação, o sujeito vai ser cooptado pela atividade ilegal. Que na Amazônia, a cooptação do desocupado, daquele que não tem oportunidade, é contratar o cara para ser madeireiro ilegal, para ser garimpeiro ilegal, para ajudar na grilagem. Agora, se essa pessoa tiver uma oportunidade de emprego, de renda, tiver coisa para fazer nessa economia ligada à bioeconomia, você é mais difícil cooptar esse cara para as atividades ilegais. Então, é o mesmo princípio do tráfico de droga nos grandes centros urbanos na região centro-sul. Mesmo princípio. Nós temos que cuidar das pessoas, criar oportunidade, dar condições, e com isso a gente desestimula as pessoas a participarem dessa atividade criminosa. Faz o pagamento de serviços ambientais, faz a regularização fundiária, faz o zoneamento econômico e ecológico, fiscaliza, evidentemente, enquanto isso, mas tem que criar alternativa. Só na base da fiscalização, comando e controle, nós não vamos conseguir reverter uma situação num território tão vasto como a Amazônia. É gigantesco. Ministro, eu sei que tem vários outros projetos em andamento no Ministério do Meio Ambiente, mas para não alongar a conversa, eu já vou deixar aberto um convite para uma próxima oportunidade a gente falar de recolhimento de lixo urbano, todas essas outras coisas que eu sei que o Ministério está trabalhando em cima. Mas para encerrar, existe perspectiva de até o fim desse governo, da sua gestão no Ministério do Meio Ambiente, a gente ver outros países investindo nesses projetos da Amazônia para tornar a Amazônia mais sustentável e, por isso, mais protegida? Olha, nós criamos uma oportunidade, aliás, para o setor privado também, brasileiro e estrangeiro, que é o Adote um Parque. O Ministério do Meio Ambiente criou um programa chamado Adote um Parque, o presidente Bolsonaro deve assinar o decreto em breve, que permite que empresas nacionais e estrangeiras adotem um dos 132 parques que tem na Amazônia. A Amazônia tem 132 unidades de conservação federais, dos mais variados tamanhos. E os privados poderão, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, esse pessoal todo que tem bastante dinheiro, que tem se demonstrado sua preocupação com a sustentabilidade, esses 132 parques somam juntos 15% do território da Amazônia. Portanto, é uma medida concreta que pode permitir que esses grupos, essas entidades financeiras ou não financeiras, saiam do discurso e venham para o campo concreto. Da mesma forma, governos estrangeiros podem participar através de ações concretas como essa ou outras mais, o próprio Floresta Mais que eu comentei aqui, do PSA. Mas vamos trabalhar para isso, tá bom? A gente fica na torcida. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu comentário aí, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!